muitas mortes de civis. Américo, queria aproveitar essa deixa do Lori e falar um pouco do Líbano, né? Eu até estava conversando com uma pessoa que mora no Líbano e ela estava me contando que os ataques dessa semana para ela foram tão terríveis e assustadores quanto as explosões no porto, né? Que aconteceram em Beirute em 2020, e ela falou sobre assim o quanto que Israel tem em diversos momentos ao longo das últimas décadas, né, usado ali o Hezbollah, né, esse grupo armado apoiado pelo Irã, como um subterfúgio ali, uma desculpa para fazer ataques, inclusive a instalações civis. E ela falou: eu moro aqui já há 2 décadas, ela é brasileira, mora em Beirute. Ela falou: e a gente sabe que que Israel está bombardeando instalações civis e que não está só bombardeando ali instalações que são usadas pelo Hezbollah. Américo, você acha que, também puxando essa história do pitching que Netanyahu fez com Trump, Netanyahu já fez esse pitching de fazer esse conflito com o Irã, essa operação, pensando também em invadir o Líbano e talvez num projeto ali expansionista de aumentar seu território? Não necessariamente de aumentar o seu território, porque Israel não precisa invadir o Líbano ou controlar o Líbano nesse sentido, mas sim, o Netanyahu sabia perfeitamente no início da guerra o Hezbollah iria morder a isca, vamos colocar assim, iria atacar as cidades no norte de Israel, e de fato o Hezbollah é uma ameaça aos civis em Israel. Eu tive durante a cobertura da guerra entre Israel e o Hamas, por exemplo, no norte de Israel, num kibbutzim, ali bem perto da fronteira, que foi atacado 1 hora depois de eu ter saído de lá. Esses ataques acontecem, matam os civis, de fato o Hezbollah é uma ameaça. Agora, o Netanyahu tinha feito os cálculos, a raposa política que ele é, que o Hezbollah iria provavelmente atacar o norte de Israel, e isso daria uma desculpa perfeita para as forças de Israel atacarem também o Hezbollah. Por quê? Porque o Netanyahu está num grande exercício de tentar redesenhar o mapa político do Oriente Médio, tentar eliminar, como ele coloca, uma narrativa muito violenta, inclusive a que ele adota e os ministros radicais do governo dele também adotam, com relação aos rivais de Israel. Ele fez tudo o que fez na faixa de Gaza. O Hamas continua existindo, mas muito mais enfraquecido. Em determinado momento, Israel tinha 7 linhas de frente diferentes na guerra contra o Hamas, incluindo o Hezbollah no Líbano, os ataques iniciais contra o Irã, milícias na Síria, milícias no Iraque, os Houthis, etc. Mas o Netanyahu quer, usando a força, redesenhar o mapa político do Oriente Médio e tentar eliminar ou enfraquecer ao máximo que ele puder os seus rivais, os rivais de Israel. E por isso resolveu, de fato, atacar o Hezbollah. E ele sabe que este é um momento de ouro praticamente para ele fazer isso, porque o Hezbollah neste momento tem muito menos apoio dentro do Líbano. O próprio governo libanês pela primeira vez declarou que eram ilegais várias das ações do Hezbollah durante esse conflito. O Hezbollah está muito enfraquecido do ponto de vista militar por conta da guerra que já teve com o Irã lá atrás, em 2024, e não conta nesse momento com o apoio do Irã, não só porque o Irã está em guerra, mas porque o Irã mandava armamentos, apoio, dinheiro, inclusive para o Hezbollah, através da Síria, quando tínhamos a ditadura do Bashar al-Assad, que era também aliado do Irã. Eles usavam o território da Síria para mandar equipamentos para o Hezbollah no Líbano. Desde esse momento, o Hezbollah também está isolado. Por isso, o Netanyahu fez esse cálculo e partiu para o ataque com essa sede toda, com essa raiva toda, com essa violência toda. Agora, eu insisto neste ponto. Do ponto de vista de longo prazo para o Estado de Israel, essas políticas do governo de Israel, e é muito importante a gente separar o Estado de Israel, a democracia israelense, deste governo específico. Este governo específico, com esse tipo de política, tentar remodelar à força, na pancada, a política do Oriente Médio, enfraquece os interesses de Israel no longo prazo. Tanto do ponto de vista internacional, nós temos hoje um primeiro-ministro que está sendo acusado de ser um criminoso de guerra, não pode viajar para praticamente nenhum lugar, tem o mesmo status de pária
no mundo internacional, como tem o Putin, que invadiu a Ucrânia e cometeu também crimes de guerra na Ucrânia, também está respondendo ao mesmo tipo de acusação, ou muito parecido. Nós temos um primeiro-ministro que a força quer remodelar tudo e que vai enfraquecendo internacionalmente a posição de Israel e também na região, quando o caminho poderia ser muito diferente. Então Israel corre o risco ali de ser esse fator de instabilidade, de começar a criar muitos problemas com seus vizinhos. Os países do Golfo, por exemplo, não atacaram o Irã, por exemplo, em momento nenhum dessa guerra, até porque eles não podiam ser vistos pela sua própria população como estando do lado de Israel numa guerra como essa. Então, enfim, o Netanyahu fez esses cálculos, dentro da lógica dele tudo sentido, mas eu temo muito pelo Estado de Israel que ele se enfraqueça por conta desse tipo de política no médio prazo e longo prazo. Lori, a gente tem algumas perguntas aqui. A Silvia, por exemplo,